assunto polêmico. Já que a gente gosta de polêmica, vamos falar disso. Você sabe do que eu vou falar, eu vou pedir a sua opinião. O que aconteceu da Porsche lá? Essa semana? Treta, né, cara? Treta. Era um evento da Porsche, não era? Era um evento da Porsche. Era um evento da Porsche. E o camarada foi lá e... chapuletou uma Cayenne no 911. Treta, né? O cara não tinha tanto conhecimento, seguramente também ali que o piloto que tava do lado. Normalmente o cara sempre faz o test drive acompanhado de um piloto, pelo menos lá no Ele tava acompanhado. Né? E eu cheguei a ver uma vez lá no festival um camarada que veio numa RS6, eu acho. Posso estar enganado, mas era um... Tinha uma RS6. Era uma RS6. E o cara passou assim, a gente tava meio que no final da reta, assim, o cara passou numa velocidade totalmente incompatível com quem ia fazer o S. E aí, na hora, o piloto lá puxada, né? Bateu o dedo no botão do freio de mão. E beleza, e o cara passou reto. Então, assim, o cara não tinha nenhuma experiência. E o piloto fala, freia. E o cara não freou até a hora que ele foi lá e puxou. Quem não sabe, o botão do freio de mão nesses carros novos não freia o eixo traseiro. Ele freia as 4 rodas, então é tipo um freio de emergência, literalmente. É um freio inteligente, ele puxa ali. E ele é como se você tivesse pisado no freio a milhão. Se fosse o freio traseiro, era muito mais perigoso do que às vezes bater nos pneus. Mas cara, infelizmente aconteceu esse incidente. Felizmente era dentro de uma pista, num local seguro. Não era fazendo test drive em concessionária no meio de rua. Então, exatamente. Cara, parabéns à Porsche por promover esses eventos dentro de autódromo e não, tipo, promover o cara pra fazer um test drive às vezes, como a gente vê. Tu chega em concessionária convencional lá, tu pega... quero fazer um test drive. Aí tu vai lá e dá um rolê ali numa quadra. Cara, fosse numa rua, Deus o livre, tinha machucado alguém, tinha colidido, tinha pegado pedestre, sei lá, Deus o livre, alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, parabéns à Porsche por promover esse tipo de evento. Infelizmente aconteceu, mas a Porsche tá com certeza no centro de custo deles lá previsto que isso pode acontecer, deve ter seguro, deve ter tudo, e tá tudo certo. Sempre tem. Tá tudo certo. Né? Tomara a Deus que depois disso, pelo menos um Porschinho o cara tenha comprado, né? Depois de dar esse... O pessoal da Porsche, se vocês quiserem me vender a Cayenne lá na prestaçãozinha lá, eu compro. Parcelinha de 15. Pequena monta, né? Parcelinha de 15. Assim, ali foi uma sucessão de erros. O primeiro erro é você confiar no que está acontecendo. O que acontece? Quando você está correndo na pista e tem pessoas de diferentes níveis. Eu vou dar exemplo. Quando o Lucas corre de AMG Cup, todo mundo ali está num nível próximo. Obviamente, tem o cara que anda em primeiro, tem o cara que anda em último. Uhum. O cara que anda em primeiro, ele tem um conhecimento muito maior e tudo mais. Mas o cara que está andando em último, ele não está andando muito ruim. Ele está 2 segundos. Sim. 4, na pior das hipóteses, atrás do outro. Mas 4 segundos é muito. Mas ok, ele tem noção do que ele está fazendo. Ele tem noção. Exatamente. Então, ali o que acontece? O cara da Cayenne, ele tá vindo. O cara do 911, ele tem um powertrain mais voltado para a pista do que a Cayenne. Sem dúvida. Ambos são bons, são espetaculares. Mas o 911, ele ainda tem um powertrain ali que o cara freia nos 150 metros. Quando placa dos 150 metros, ele tuxa o pé no freio. O cara da Cayenne, às vezes, na minha opinião, poderia até ser mais experiente. Por quê? Porque ele não estava freando ali e nem estava esperando aquela freada. Porque não ali. Precisava. Porque um Porsche... freia nos 50. Freia nos 50 e vai fazer o S ali. Certo? Talvez depois de 20 voltas, não sei. Mas ali, que eram 2 voltinhas cada um, faria. Numa boa. Pode frear tranquilamente nos 50. Ele confiou. Minha opinião, às vezes. Não tô defendendo o cara da Cayenne. O cara da Cayenne pode ser que ele não tivesse freado nem nos 50. Poderia ser um idiota, não sabe nem o que tá acontecendo. Mas ele freou, o cara da 911 freou antes. Ele não estava preparado para isso. A reação do Cayenne, que é um carro mais pesado, até ele ter a mesma reação, deu total. Ele poderia ter tirado? Poderia. Mas é o que eu falei, aí também faltou experiência, falta um monte de coisa. Sim. Então... por isso que esses eventos, quando a gente corre, né, eu e o Lucas, a gente faz muito evento de montadora de pista. Eles soltam as pessoas espaçadas. Eles sabem o nível da galera. Então, por exemplo,
Puta, eu vou dar um exemplo que acontece muito em moto. Eu vou nos eventos, principalmente da Ducati, de pista, lá no Velocitar. Eles colocam os pilotos em baterias diferentes. Então, vou dar um exemplo. Eu sou um péssimo piloto de moto. Eu sou entusiasta de moto, mas eu sou um péssimo piloto de pista. Uhum. Eu não corro na mesma bateria do Durval Careca, que é um piloto. Sim. Por quê? Porque o Durval, ele vai andar muito mais rápido que eu. Se por acaso acontecer dele estar entrando numa curva e eu estiver na frente dele, eu vou frear errado. Eu vou fazer a tangência errada. Eu vou derrubar esse cara. Porque o carro ainda, você vê, aconteceu aquele totó, não aconteceu nada com ninguém. Se fosse uma moto. Alguém tinha se machucado. Tinha se machucado. E se machucado feio. Sim. Ali você não tá devagar. Sim. Então, as motos, eles criam esses negócios. E é uma coisa, talvez, a gente se pensar nos carros também. Né? Ou deixa a galera mais espaçada, ou cria baterias baseado na experiência do cara. Ah, já andou em Interlagos? Conhece? Faz 2, 3 perguntinhas pra ver se o cara sabe o que ele tá falando. Sim. Vai pra bateria tal, esse vai pra bateria tal, esse vai pra aquela. Porque é o que eu falei, você não pode colocar na pista pessoas com conhecimentos diferentes. Uma vai acabar atrapalhando a outra. Até o sábio vai ser atrapalhado. Né? Se você colocasse... Colocar você, por exemplo, que é um cara experiente ali. Eu tenho certeza que você não teria batido. Mas você teria se assustado com o que o cara fez ali. Sim, sim. Você não tava esperando aquilo. Sim. Pô, eu já andei em Interlagos com você de carona e eu já andei em Interlagos com você de carro diferente. A última vez você tava de RS6 e eu tava de C63. Ah, é verdade. A gente andou junto, né? A gente andou junto. Então. A gente tava de 2 V8. Então, assim, são experiências diferentes. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele já andou lá 200 vezes. O ACF é um excelente piloto. Né? Já fez eu me borrar lá na Fazenda Capoava uma vez com o M5. M3. Era o M3? Era o M3. Era o M3, é verdade. Era o M3 Frozen. Então, M3 Frozen. Então já me borrei com ele na pista. Mas é o que eu falei. Aí você coloca um cara amador ali, poderia ter te atrapalhado muito. Sim. E a galera às vezes não vê essas coisas. Então, assim, é um assunto complicado. Né? Foi uma puta cagada? Foi. Não tem o que fazer. Né? Prejuízo ali, né?